13. Então, hoje o Sol em Gêmeos, a Lua cheia em Libra, porque Gêmeos é o meu ascendente, minha Lua em Libra, então tem uma correlação com isso, né? Dia Celeste, que é terça-feira, dia 2 de junho. Essa hora agora é a hora Elno, que é a hora, representa a hora azul. E o ascendente agora, que está abrindo também no horizonte leste, é Libra, que é azul. Então, se a gente falar das cores, eu mostrando os personagens para vocês, que aprenderam nesses 60 dias a falar sobre as inteligências, sobre o mapa gestacional, sobre as inteligências que os pais atraem na gestação, né? Então, quando eu falo Sol em Gêmeos, Gêmeos é branco e esse é o personagem do branco. Quando eu falo Lua em Libra é azul, esse é o personagem de Libra. Então, por isso que eu tô de azul e branco hoje, gente, olha só, tá vendo? Tudo combinado, ó. Botei aqui o meu lenço, porque tá frio ainda. E azul e branco. E nasce um filho tão querido, que já faz parte de um projeto que foi colocado no astral lá atrás e que eu comecei a visualizar, né? Eu tenho um plano no astral, como eu venho ensinando para vocês, né? Tudo é planejado, né? Eu já vivo no universo de ter assumido a responsabilidade sobre a minha vida, sobre as histórias que eu quero trazer para o planeta, para as pessoas, e do quanto eu sou determinada dentro do processo de empoderamento da pessoa. Porque eu acredito nisso, como eu já disse e repito, eu não acredito em guru. Guru foi para a era de peixes, acabou a era de guru, certo? Então, hoje você tem professores, mestres que você aprende e coloca em prática, começando agora a nova era de Aquários. Então, quando eu comecei a idealizar, né, organizar o conhecimento, primeiro com o Instituto Max Tovar. Então, por que eu dei meu nome? Eu relutei um pouco, né, não sei que não é muito ego, mas depois justamente fui convencida dentro da ideia, assim, eu tenho uma autoridade sobre várias coisas que eu ensino, que eu criei, então tenho uma assinatura que passa por mim, né, e que eu honro muito. Que assinatura é essa? Essa assinatura da base do empoderamento, da autogestão, autossuficiência, da autonomia do indivíduo, para ele manejar todo o seu poder. Então, tem um olhar que é diferenciado. Outras pessoas que vieram aprendendo ao longo do caminho com relação à cosmologia, cosmologia energética, que já é um título que eu criei, né? Então, eu quis colocá-la dentro do Instituto Max Tovar. Ou seja, para que eu pudesse organizar o conhecimento num formato e que eu pudesse dar o start de que ponto que está partindo, certo? Então, assim, não parte do ponto de guru, de induzir, de vender uma coisa para o outro, não, de despertar, do acordar. São as bases dos valores que eu fui construindo para construir a missão do Instituto, né? E ele nasceu para um dia virar IMXT, que é o Instituto Max Tovar, porque essa sigla é uma sigla muito forte, né? IMXT, de você para você. Então, ou seja, abrindo esse espaço para uma nova consciência, porque esse conhecimento que é reunido aqui, ele leva a pessoa para um outro lugar, para um outro espaço de poder pessoal. Bom, e dentro do Instituto eu já venho trabalhando aqui há alguns anos, né, abrindo espaço do Instituto, onde eu tenho um espaço aqui no sítio, onde eu recebo um espaço no Rio, um espaço em São Paulo, nos Estados Unidos, na França, né, em 2 lugares lá, em Paris principalmente. Então, lugares que eu venho atendendo ao longo dos anos, desses últimos anos. E um próximo salto que o Instituto queria dar, e comecei a planejar esse salto, era o quê? Uma universidade da cosmologia. Então, porque não queria que fosse um cursinho qualquer, mas sim um lugar de formação, de capacitação, tá? Para um profissional estar bem embasado desse conceito que é a cosmologia energética. Então, por isso a Universidade da Cosmologia. Então, ela tem 2 vitrines, vamos chamar assim, tá? A principal vitrine dessa universidade é formar cosmoterapeuta.
Então, formar o cosmoterapeuta, ele é um terapeuta completo, ele tem uma grade para poder fazer, que para fazer tudo que eu faço, tá? Então, se tudo que eu faço, ele vai do quê? Ele vai do primeiro ponto, que é a leitura do mapa energético gestacional. Então, esse é o primeiro passo e é o primeiro curso que nós lançamos hoje, inaugurando a universidade, que é o curso de cosmologista. O cosmologista, ele vai ter uma formação de 12 meses, tá? Para você absorver o conhecimento, que é fundamental para você fazer a leitura e a interpretação do mapa, que já é um serviço que eu faço para qualquer pessoa, eu vou dar orientação disso. E pode ser que eu só leia o mapa, dê as dicas para ela, mostre os pontos a serem trabalhados, os pontos de desafio, porque esse olhar e essa leitura, ela é importante, porque a gente parte desse princípio, né? Trazer a consciência quântica do ser que você é para manifestar na Terra, usando o conhecimento, que isso é o azul, né? Para manejar toda essa estrutura que está atrás de você. Então, o 1 é o curso que é o cosmologista, que é esse que nós estamos lançando hoje. Eu tentei colocar aqui fixado, mas faltou, porque para você entrar, você entra lá no site do Instituto, institutomaxtovar.com.br formação cosmologista energético curso. Já está na bio, a Milena já me disse que colocou na bio aqui, então você entra lá na bio, você já vai conseguir cair direto na página desse curso. Então, esse é o curso inicial, tá? Então, depois dele, a gente vai lançar também outros cursos ao longo desse ano, concomitantemente que esteja acontecendo esse, que é o curso para formação em cosmoterapeuta. Então, você pode ser um cosmologista. Você pode ser um cosmologista que aprendeu a ler o mapa. Você já é um psicólogo, você já é um terapeuta, você já tem algumas ferramentas, então você quer aprender a ler o mapa energético gestacional? Ok, o curso de cosmologista ele vai ter a certificação que te dá esse curso, como um astrólogo. O astrólogo, ele lê o mapa astral. O cosmologista ou cosmólogo, ele vai ler o mapa gestacional. Então, ele já é uma função. Ok. Você não tem nenhuma ferramenta e quer ser só um leitor. Ok, então você pode ler quando você levantar as questões, né? Várias questões que você vai aprender durante o curso, quais são as questões, os pontos de equilíbrio. Você então pode orientar a pessoa, além de trazer esses pontos, quais os caminhos que ela deve trabalhar, dando as opções para ela desenvolver cada um dos elementos ali apontados como o princípio da sua excelência. Então, é interessante que a gente vai buscar no mapa justamente aonde está o princípio da excelência da pessoa, certo? Então, e quando a pessoa fala, nossa, mas você só viu defeito. Não, não é defeito. É o caminho da sua excelência, porque senão você vai replicar esses elementos durante todo o tempo. Então, a gente entende que esses são os pontos de excelência importantes. Só a tomada de consciência numa leitura, quando você faz a leitura do seu mapeamento gestacional, quando você identifica as influências que você recebeu do seu pai e da sua mãe, a primeira coisa que é para você sentir, e que é a proposta estar nesse lugar, é de falar, eu sou um ser espiritual, isso é um veículo que eu tenho. Porque é aquele prazer de falar assim, esse é o veículo que eu tenho e esse é o formato que ele recebeu, o programa que ele recebeu para funcionar no piloto automático. O que é piloto automático? É aquele funcionamento que você não está no comando. Sabe quando está no avião, você liga o piloto automático e ele vai... Então, o mapeamento, quando você pega o mapeamento do processo gestacional, você vai ver o que é o piloto automático. No piloto automático tem as influências que o pai, a mãe trouxeram, da fecundação até o nascimento. Eles estavam brigando e se odiando, aí você tem um programa de briga e ódio com o parceiro. Simples assim. Está programado aquilo ali. Você vai ver qual que é a inteligência. É do dinheiro? É essa a inteligência? A gente sabe que são 12 inteligências. Com qual inteligência essa conversa? De quanto em quanto tempo ela se manifesta? Em que lugar do meu corpo essa inteligência age? O que ela cria de comportamento? O que ela atrai a partir desse comportamento? Qual o universo que ela cria? Por quê? Porque estas inteligências, que representam o quinto corpo energético, elas vão formatar
a influência no quarto corpo, que é o corpo astral, no terceiro corpo, que é o corpo mental, no segundo corpo, que é o corpo emocional, no primeiro corpo, que é o corpo físico, e isso vai refletir nas realidades. Ou seja, vai refletir na sua realidade familiar, na realidade profissional, na realidade social, íntima e sexual, e isso vai implicar na manifestação do seu eu, da sua espiritualidade para cumprir o seu propósito, a sua vocação aqui e agora. Então, essa dinâmica dessa inteligência, de entender o seu mapa, certo? Não como uma coisa que você está condenado, muito pelo contrário. Né? Todo o princípio da leitura, do conhecimento, eu venho trazendo para vocês o entendimento de que você é imortal. Pai e mãe não fazem alma. Pai e mãe fazem veículo, e esse veículo tem 5 corpos. Então, na nossa teoria, a gente entende que existe um veículo com 5 corpos, movido pelo dodecaedro das 12 inteligências. Tem um motorista, que é o eu, a essência, e esse eu, a essência, que é imortal, está ligado ao vácuo quântico, que é o lugar de onde veio para onde vai voltar. Ou seja, enquanto ele está incorporado, não é que ele está fora do vácuo quântico, ele está, porque o vácuo quântico é tudo, mas eu estou agora aqui incorporada, eu estou aqui. E o grande desafio para o eu, como alma, como consciência imortal, é trazer a luz divina que ele é aqui na Terra. E o desafio vem justamente das heranças familiares, das heranças energéticas, das inteligências e tal. Então, esse primeiro curso, que é o curso de cosmologista, que você vai aprender a ler, se você... eu não tenho nenhuma formação terapêutica, Max, não tenho nada. Mas eu quero aprender a ler o mapa. Você pode aprender a ler para si, para conhecer a família. Você pode aprender a ler também... eu trabalho com empresas, certo? Você pode aprender nisso. Eu trabalho nos recursos humanos da empresa. Como é que eu posso usar esse conhecimento? Eu trabalho com projetos, com novos projetos, criações de projetos para o mercado. Poxa, isso também é interessante. Então, por exemplo, tem um paciente meu que tinha 12 anos que eu não via. Ele me chamou há pouco tempo. E ele me disse, Max, eu fiz uma coisa muito interessante com o curso de cosmologia, baseado na cosmologia. Ele apresentou o doutorado dele na USP, usando a cosmologia para fazer o curso de semiótica. E agora e com isso ele criou, nesse curso de semiótica, ele faz avatares para as empresas, para a inteligência artificial, que ele usa o conhecimento da cosmologia. Ele usa as 12 inteligências, ele usa os núcleos separados, só que é como se ele desse a vida a esse personagem. Por exemplo, a Magalu foi ele que fez, do Magazine Luiza. Só que ele faz essa pesquisa toda dentro da empresa, criou um padrão, certo? E depois ele vai descobrir como é que é essa persona. Então, ele mostrou isso tudo através da cosmologia. Inclusive, ele vai estar dentro da nossa universidade dando curso de semiótica baseado com a cosmologia. Então, eu conto isso para vocês, para ver, poxa, que interessante, porque ele não virou terapeuta, ele usou o conhecimento para o desenvolvimento de uma nova tecnologia, que é fazer o avatar para as inteligências artificiais. Bom, então, em suma, o curso de cosmologista em si, ele abre várias possibilidades, como eu disse no caso do Leandro, que fez isso para semiótica, o caso de criar projetos, ou no caso de você se transformar também num terapeuta. Caso você vai tomar o caminho do terapeuta, para o caminho do terapeuta, o próximo passo, depois do cosmologista, são as grades que nós criamos para ser o cosmoterapeuta. O cosmoterapeuta, ele não só lê, ele pode tratar, que é o que eu faço. Eu não só leio, eu já tenho também todo um procedimento do tratamento de cada inteligência até a reprogramação daquela inteligência. O que é isso? A reprogramação é uma tecnologia muito avançada que a gente recebeu também, né? Porque todo esse conhecimento é um conhecimento canalizado, né? Da dimensão mais sutil, obviamente. Junto com isso, essa ferramenta que é fazer uma regestação. Então, o que significa? Que as energias, as inteligências que entraram atraídas pelos pais no processo gestacional, elas podem ser tratadas, potencializadas em alta frequência, como eu expliquei para vocês aqui durante um tempo, né? Potencializar cada inteligência. Então, tem parte do tratamento que é potencializar as inteligências em alta frequência.
E tem uma parte do tratamento que é fazer a reprogramação energética. A reprogramação é preparar o indivíduo até esse ponto. E quando eu falo preparar, depois de ler o mapa, que você aprendeu como você funciona, então aí tem as tecnologias para trabalhar o corpo físico, trabalhar o corpo emocional, trabalhar o corpo mental, trabalhar o corpo astral e trabalhar o corpo energético para uma reprogramação energética. E quando eu falo cosmoterapeuta, ele é um terapeuta que ele tem já ferramentas para trabalhar todos esses corpos e concluindo, podendo ser um reprogramador energético. Ou seja, ele vai concluir um ciclo completo. Esse curso de cosmologista é do ciclo completo? Não. Esse curso de cosmologista, ele é o primeiro. Ele encerra em si em você ser um leitor, né? Então, você vai ser um leitor do mapa energético gestacional. Então, você sabe ler o funcionamento daquele indivíduo, como que ele funciona, quais são os caminhos que ele pode usar para ele funcionar com maior eficiência. Então, é como se fosse assim, nesse primeiro curso, você é um curso de mecânico, você aprende como o veículo funciona e você sabe fazer o diagnóstico e colocar aquele veículo dentro de um ponto onde ele tem maior eficiência. Então, eu sei como o veículo funciona, eu estou vendo que esse pneu do lado direito está furado, então eu vou colocar para o outro, olha, esse pneu está furado por causa disso e disso, ele gera isso e isso. Você se identificou com isso, você acha que você é assim, mas você não é assim, essa é uma forma de funcionar. Qual a outra forma de funcionar? Você vai desapegar disso, vai consertar esse pneu e vai reaprender a dirigir num outro modelo. Então, esse curso do cosmologista, ele é isso. É um curso que vai levar 12 meses, porque ele tem bastante matéria teórica. Por quê? Você vai entender como que funciona todos os corpos, todas as energias, a formação dos signos, a colocação dessas energias na cabeça, nos chakras do corpo, como que isso reflete na matriz, como que isso cria o campo ao redor do indivíduo e como que ele está formatado a se ver como parte daquilo. E o primeiro desafio que tem o cosmologista, quando ele está lendo o mapa, é justamente ele ter essa generosidade, esse olhar, esse conhecimento para dizer, então, eu vou dizer como você funciona, não como você é. Você é o motorista, você é o programador, mas a gente vai ler os seus programas, quais os programas que você recebeu, como que você foi formatado, e que se você não dominar o seu veículo, se você não se apropriar do seu veículo, você vai passar a sua vida inteira repetindo esse modelo de funcionamento. Este modelo, se você não quero mudar meu modelo, Max, eu quero ficar com as mesmas energias que eu recebi do papai e da mamãe. Ok, então esse modelo, você ao ler o mapa para a pessoa, você vai poder ler esse modelo funcionando em baixa frequência e esse modelo funcionando em alta frequência. Ou seja, identificou o pneu furado, identificou uma parte da mecânica do indivíduo que está negativa, então vai dar os caminhos e mostrar os caminhos necessários para se trabalhar em todos os corpos, não só no quinto corpo, que é o que você está lendo para o indivíduo, mas dá para ele a alternativa, por exemplo, isso aqui está ligado ao segundo corpo, então vai ser importante que você faça uma constelação familiar. Aí a constelação familiar faz parte da tecnologia que vai trabalhar aquele segundo corpo. E aí por diante. Nesse curso de formação do cosmoterapeuta, então a gente vai ter as ferramentas para trabalhar todos os corpos. Então, por exemplo, a constelação familiar é uma das matérias que a gente vai ter dentro do cosmoterapeuta. O neuroeixo, que o neuroeixo é um jogo de pedras que ajuda a trabalhar a organização mental do indivíduo. O trabalho xamânico, sabe, as tecnologias xamânicas, as ferramentas xamânicas para aprender a fazer o alinhamento físico, energético, tá? Isso até chegar no reprogramador. Então, o reprogramador é o último. Por quê? Porque demanda que você já tenha bastante conhecimento, que você já saiba bastante desses elementos, até você poder vir, abrir uma matriz, retirar esse campo e atrair uma outra. Mas como você não vai ser a mãe nem o pai do indivíduo, ele terá que fazer um processo de autoconhecimento para ele desapegar. Porque quando você lê o mapa energético, o que você vê? Você vê o comportamento do indivíduo, que está formatado segundo a influência que os pais sentiram naquele momento. E quando, dependendo da idade que ele está, ele já acreditou que ele é daquele jeito. Sabe, tipo assim, esse meu jeito de ser.
Então você mostra para ele, não é o seu jeito, isso é uma herança energética. Ela pode funcionar com mais eficiência do que você estar repetindo constantemente o seu pai e a sua mãe e replicando as histórias da sua herança energética na sua vida e deixando isso como herança para os seus filhos. Então, essa é a intenção de levar a autonomia. A gente entende assim, que a partir do momento que a pessoa toma autonomia sobre o seu veículo e ela se desprende daquele comportamento habitual que ela identifica egoicamente como sendo ela, então ela passa a assumir um poder pessoal, individualizado disso, então ela passa a comandar suas inteligências, podendo ter inteligências mais avançadas. Por quê? Cada inteligência ela tem conexões entre as outras. E a reprogramação não é só trocar essa inteligência por uma outra. Ela é também mudar as conexões entre as inteligências no cérebro. Então, isso abre outras possibilidades de enxergar. Mas e essa nova inteligência, Max? Você traz como? Exatamente quem vai trazer a pessoa. E por isso ela precisa se preparar até para ela poder desapegar daquilo que ela entende que é ela. Porque senão você dá uma inteligência nova, ela tem uma inteligência nova, mas ela vai agir exatamente da mesma forma se ela continuar pensando daquele jeito. Então, por isso que você vai entender esse elemento formatado nos 5 corpos. Então, a nossa Universidade da Cosmologia, esse é o ponto principal, que é ou forma o cosmologista ou o cosmoterapeuta. E na outra vitrine, que é a vitrine para todos, que a gente chama Cosmologia para Todos, é a parte dos cursos que a gente vai ter para o desenvolvimento pessoal. Tipo, eu não quero ser terapeuta, eu não quero ser um cosmologista, eu não quero aprender nada com esse nível de profundidade, mas eu quero saber algumas coisas para o nível de desenvolvimento pessoal. Então, por exemplo, nessa outra vitrine, que é para o desenvolvimento pessoal, eu estou lançando também um curso que chama Rico ou Miserável? Que tipo de pessoa você quer ser? Então, ele é um curso de treinamento com 8 módulos, com práticas e exercícios para você trabalhar justamente entre a sua pessoa e a diferença entre a pessoa e a coisa, né? Para você exercitar. Então, é tudo baseado na cosmologia, nos elementos que a gente fala sobre todo o sistema cosmológico, porém, ele está adaptado a um sistema pessoal, sabe? Não quero nada disso profissional, eu quero só cuidar de mim. Então, a gente vai ter matérias nesse sentido. Então, eu tenho um problema de memória, então a gente vai ter nessa vitrine também sistemas de memória para poder ajudar você na memória. Curso de semiótica, que vai estar aí dentro desse quadro, um curso de aromaterapia, quero trabalhar com aromaterapia, de musicoterapia, ou seja, que é independente do quadro. Dentro do quadro profissionalizante em cosmoterapeuta, para você conseguir receber o certificado de um cosmoterapeuta, que vai ser certificado pela Associação dos Terapeutas Holísticos, tá? Você, para ser um cosmoterapeuta, você tem que ter a grade completa. Por quê? Porque na hora que você fala, eu sou um cosmoterapeuta, você não sabe só ler o mapa. Você sabe ler o mapa e você tem já capacidade, se capacitou para trabalhar em todos os corpos. Então, por isso a grade ela é vasta, para poder aprender tudo e manejar muito bem esta disciplina, né, essa tecnologia. Enquanto que o cosmologista, que é o curso que nós estamos lançando hoje, então ele é a base. Eu posso ser um cosmoterapeuta sem ser um cosmologista sem saber ler mapa? Não, porque tudo que você vai trabalhar, os jogos, exercícios, tudo, é para desbloquear, é para liberar o ponto que foi indicado com o cosmologista. Então, ele é o básico. Então, esse é o convite para o básico. Vamos ver se tem perguntas acerca disso. O link não apareceu inteiro. Aqui não conseguiu aparecer inteiro porque eu tenho que escrever de lado, Milena. Então, é aqui, nesse para trocar, né, que você está falando? Mas nesse link aqui eu não consigo passar para todo mundo. Mas está na bio, não está? O link? E está lindo o trabalho, sabe? Porque, assim, é um filho, né? Que a gente adiou o lançamento para fazer o GAPA, que é o grupo de apoio que a gente lançou aí também. Isso é IMXT, de você para você. Unicosmos. Então, Unicosmos é isso, é a Universidade da Cosmologia dentro do IMXT. Você vai lá dentro do site, coloca lá /formação
e em Portugal. Sim, ele tem um grupo em Boston, aqui está também a minha parceira em Boston, que é o Instituto Wells, que a gente vai organizar um treinamento lá. Eu ia para Boston agora em agosto, mas aí nos Estados Unidos ninguém vai entrar esse ano, certo? Então trocamos para o próximo ano, né? Então, é uma emoção. O link já está na bio, a Milena está me falando que o link já está na bio, então entra lá na bio e vocês podem conhecer. E aqui está do lado aqui a Milena e o Léo, que são aqui os parteiros, né, desse filho. Estou tão emocionada, gente, porque como eu disse para vocês, assim, eu adoro, eu amo ver assim retalhos e linha, aí saem personagens. Eu adoro ver terra, tijolo, aí sai casa. Adoro ver tecido, aí sai roupa. Adoro ver ideias, aí sai uma universidade da cosmologia. É tão fantástico imaginar. Quando eu fiz contato com esse conhecimento há 30 anos atrás, eu pensei, nossa, isso tinha que ser no nível. Quando eu falo de universidade que contém o conhecimento, não num formato místico, sabe, que dependa da fé, mas num formato mais científico. E que isso possa ser base, curso de pós-graduação para as universidades que estão formando psicólogos, sabe? É uma das coisas que eu estou plasmando lá no astral. Por quê? Porque quando se forma dentro da psicologia, se você tem uma pós-graduação em cosmologia energética, como um cosmologista, nossa, isso pode adiantar muito o processo do indivíduo, sabe? Muito. Então, a alegria está realmente muito grande. Obrigada, Bruno. É muito grande mesmo. Vão existir um curso para não formação de terapeutas, mas para gestão pessoal sobre a ótica da cosmologia. Exatamente. Exatamente. Então, por isso que a gente chamou assim, duas vitrines, né? Uma vitrine é a formação do cosmoterapeuta, tá? Então, eu quero fazer o curso de cosmologista, só de cosmologista, para eu poder aplicar em outras áreas da vida. Eu não quero ser um cosmoterapeuta, ok? Então, você vai ter o certificado dessa parte do curso, tá? Você vai ser certificado para você poder ler, vai ser certificado pelo instituto, pela universidade. Então, você vai ser habilitado. Quando chegar no final do curso, a gente tem a prova final, onde eu vou colocar os mapas para poder ler. É uma forma que a gente faz de troca, né? A pessoa pega um mapa de uma pessoa que ela conhece, ela coloca na roda, a outra pessoa vai ler o mapa daquela pessoa que a outra conhece, e é a forma da gente saber e averiguar, né, o quanto que a outra já está tendo a técnica, a sensibilidade. Primeiro lugar é a técnica, sabe? Porque a técnica, ela está ali, porque o mais interessante na leitura não é você mostrar para o outro quanto você é sabido, que é uma coisa que eu busquei no desenvolver desse caminho. Porque eu poderia pegar um mapa da pessoa e ler assim, você tem sempre o hábito de provocar nos seus relacionamentos uma briga instantânea para depois achar gostoso o sexo que vem depois. A pessoa vai olhar e falar, nossa, como você adivinhou? É desse jeito mesmo. Aí eu vou parecer uma mística, daria perfeitamente, sabe? Para aparecer uma mística e falar assim, nossa, eu vi aqui as energias brilhantes borbulhando, fazendo isso. Então, isso seria uma visão que você vai passar por esse lugar místico que está pegando no abstrato e fazendo a leitura. Quando eu falo assim que acabou o tempo do misticismo e a gente agora tem que ter a ciência, a física quântica, a neurociência, a biologia, então tudo isso a gente vai estar falando dentro do campo do curso da formação. Então a gente fala um pouco justo sobre a neuroquímica do cérebro, a neurociência, a física quântica, para você entender que isso tudo que a gente está fazendo já está num outro patamar, não tem que entrar no misticismo. Por quê? Se eu levo para o outro o entendimento do mapa dele num aspecto místico, o que vai acontecer? Místico é o quê? Meu guru, meu guru, me salva, meu guru. Se eu levo o outro a entender dentro de um aspecto científico, físico, quântico, energético, e tenho como principal elemento o empoderamento, a autogestão e a autonomia, eu dou para ele um poder. Ele é o guia. Então, por isso é que eu construí nesse caminho. Se eu quisesse ser uma gurua e usar as ferramentas que eu tenho, né,
para isso, poxa, tranquilo. Aí as pessoas falam, Max, mas você tem a intuição, por isso que você consegue ler o mapa tão bem. Falei, inclusive isso, eu não quero passar pela intuição, pelo abstrato e pelo místico. Claro que você vai usar e eu vou passar técnicas para você desenvolver isso. Mas, em primeiro lugar, pela técnica. Sabe? O que você está falando é uma organização entre a influência dos corpos celestes com o Sol, a Lua, influenciando na Terra. Esse é um conhecimento muito forte. Entende? Porque você não está sozinho, tem uma correlação. E isso a gente está falando sobre uma energia que entrou e formou um campo. Então, quando eu mostro que é desse formato, o que eu posso fazer? Eu posso retirar essa energia e mudar. Certo? Então, isso dá um entendimento do poder de reprogramar. Hoje, a reprogramação, ela ainda demanda de um xamã, de alguém, de um intermediário para poder fazer a reprogramação. Sim, ela ainda demanda. Pelo menos a primeira. Depois da primeira, a pessoa que já passou por uma reprogramação, ela pode se autorreprogramar energeticamente, porque autorreprogramar mentalmente, que é a neurolinguística, já faz parte através do neuroeixo, que é uma das ferramentas que a gente ensina aqui, tá? Mas reprogramar mentalmente é importante, reprogramar e limpar catarses para o corpo emocional é importante, que também um cosmoterapeuta vai aprender a fazer catarses, porque não pode ficar só no lelo-lelo da conversa, tem que deixar na emoção para poder manejar o corpo energético como um todo, porque um veículo tem 5 corpos, então todos os corpos têm que ser manejados para estarem alinhados. Entende? Então, quando você vai conduzindo a pessoa nesse caminho, e por isso que foi um sonho fazer com essa estrutura, e lá no passado eu já sabia, porque eu já tinha ouvido dos meus guias espirituais dizendo, não, mas o povo ainda não está pronto para uma coisa nesse nível. Então, estaria pronto depois de 30 anos. Olha só que delícia. Então, há 30 anos depois, eu estava com 24, quando eu entrei em contato com esse conhecimento. Então, quando eu estava aí com 54, é que falou, bom, começa. E foi quando eu comecei, montei um instituto com 54, e agora, 3 anos depois, hoje, nascendo a Unicosmos, a Universidade da Cosmologia, que é esse primeiro passo para poder desenvolver o ser humano, né? Porque eu acredito nisso. Então, por isso que a gestão pessoal, gestão de projetos, né? Por exemplo, nós montamos aqui, né? Um projeto que chama Território Educador para a ONG, que há 25 anos a gente criou. Então, o projeto Território Educador, ele parte toda a premissa da cosmologia, só que ele não está falando ali direto da cosmologia, mas ele parte da premissa dos 4 núcleos de inteligências, certo? Para poder propor esse projeto para uma comunidade se empoderar. Então, é importante que ela tenha, são as 4 bases, cada base dessa tá uns programas lá dentro, então aí a gente tem as oficinas dentro dos programas, mas correlacionados para ver um desenvolvimento completo do indivíduo, né? A gente formou também um outro projeto, que é o projeto Parque Escola. O projeto Parque Escola é um projeto educacional. Então, são os 2 pilotos, são projetos criados, baseados, por exemplo, para o lado educacional e para o lado social, certo? Esse Parque Escola, ele fala sobre um ambiente de educação lúdico e você aprende brincando. Então, você tem os 4 núcleos de inteligências separados, né? Então, você faz a inteligência do ar, a inteligência da água, a inteligência do fogo, a inteligência da terra. Dentro de cada núcleo, você tem as salas distintas, onde oferecem as matérias distintas. Mas o que é legal disso? Que você tem uma sala no meio, que é a 13ª sala. Então, por exemplo, a proposta no Parque Escola é a criança, né, ou o grupo de jovens, ou se estiver fazendo adultos, propõe um assunto. Aí ele propõe um assunto, e aí ele vai estudar aquele assunto para um projeto, olhando aquele assunto sobre os 4 campos de inteligências. Esse assunto sobre a ótica da Terra. Sobre a ótica da Terra, exemplo, na parte pelo amarelo, pelo lado cognitivo, o que é? Pela parte do verde, pelo alimento disso, pela parte do marrom, pela estrutura. Então, daí se cria estuda o mesmo elemento nos 4 núcleos e depois você tem o que a gente chama de uma visão holística, global.
Porque existe uma tendência das pessoas se reeducarem segundo aquilo que ela tem maior dom. Então, por exemplo, eu tenho maior dom de música, tá? Então eu tenho uma inteligência de água, o prata, o celeste muito aflorado. Mas eu tenho uma inteligência do fogo, que é a minha inteligência capital, a minha inteligência empreendedora baixa. Então aí a pessoa gasta muito tempo dela só nisso e ela não se desenvolve. Porque a gente vai trabalhar com essa ideia da neuroplastia cerebral, que há muito tempo atrás, por exemplo, 30 anos atrás, quando eu comecei a acessar esse conhecimento, não era ainda sabido nos anais da ciência que o cérebro podia mudar, criar novos neurônios, que podia mudar as conexões entre os neurônios, porque os neurônios se conectam e tem impulsos elétricos que conectam os neurônios. E esses impulsos, por que passa por esse lugar? Né? Por que vem daqui ali? É o que o mapa vai mostrar. Então, por isso que o mapa é feito numa base da cabeça, onde está cada energia. E por isso que muita da tecnologia tem toques, tem ativação de energia no cérebro. São pontos onde você vai ativando o centro de controle energético. Então, na hora que você muda uma inteligência, por exemplo, de lugar, ela muda de lugar e ela tem um outro caminho, ela vai formatar uma outra possibilidade de comportamento. Então, por exemplo, na neurociência se percebeu, depois foi se percebendo que tinha neuroplastia. O que é neuroplastia? O cérebro reaprende. Ou seja, que quando tem também um caminho onde os impulsos elétricos passam pelo neurônio, quando passava então por uma cirurgia e tinha que fazer uma retirada daquela parte, o neurônio reaprendia e fazia outro caminho no cérebro. Faz outro caminho no cérebro. E quando ele faz outro caminho, a pessoa tem outro tipo de comportamento. Então, hoje, por isso que eu entendi, né? Hoje eu entendo que eu falava, não, mas esse é um conhecimento tão libertador, sabe? Puxa, como eu transformei minha vida, como eu saí de um buraco e eu ascendi, como eu ascendi, essa ascensão, ela foi significativa na vida de tantas pessoas, através de tantos projetos. Mas o universo ainda não estava, o planeta nem sequer tinha entrado nesse cinturão da nova era que ele entrou, que é a era de Aquários. Então, claro que eu venho desenvolvendo e atendendo gente ao longo desses 30 anos. Nunca fiz divulgação do meu trabalho. Antes, eu comecei a fazer divulgação do Instituto e da Cosmologia há pouquíssimo tempo. Tenho uma carteira de clientes enorme no mundo, gente do mundo inteiro que vem aqui no sítio, mas é o boca a boca, me conheceu, gostou do meu trabalho, gostou de mim, é a melhor que tem, porque já sabe como que é que funciona, entende? É o vácuo, né, que eu ensinei para vocês, o vácuo que eu criei, como eu formatei, colocando na prática o conhecimento para eu poder apresentar para o outro. Eu não posso apresentar um conhecimento para o outro que eu não coloquei em prática na minha vida. Então, assim, é como uma escada. Tudo que eu coloquei em prática até aqui, daqui para baixo eu posso ensinar. Ah, você tem mais lugares que você quer alcançar? Sim, com certeza. Eu tenho mais lugares para eu alcançar. Então, eu não posso ensinar aqui lugares que eu não alcancei. Então, isso é honestidade, é dignidade, é a verdade. Então, daqui para baixo, eu posso fazer muito nesse degrau. Ou seja, todos os degraus que eu já caminhei, que eu já galguei, que eu aprendi, eu posso ensinar. E é por isso que nasce hoje, 30 anos depois, quando a gente tem essa oportunidade. Então, sim, Natália, para a ótica pessoal, empresarial, tem um outro projeto que eu trabalho em empresas, e que é a mesma coisa. Por quê? Porque o sistema energético, como dizia Platão, Platão fala isso quando ele fala os sólidos de Platão, porque é muito mais do que geometria, que de repente você fala, nossa, geometria, né? O que é o cubo, o tetraedro, o octaedro, você não lida com isso? É muito mais. Toda forma de vida na Terra, segundo Platão na matemática, lá na história da matemática, você vai ver essa parte lá, os estudos de Platão, para você ir direto dentro desse lugar, que é no volume 1 que está. São 3, se eu não me engano. Platão diz, no planeta Terra, toda forma de vida na Terra é construída de 4 elementos, 4 geometrias, que juntas formam o dodecaedro. Toda forma de vida. Então, com isso quer dizer o quê? Que esse aspecto
que traz essa organização do dodecaedro, dos elementos, elas estão contidas em toda a formação, seja ela numa formação política, seja ela numa formação empresarial, numa formação pessoal. Então, quando eu faço trabalhos em empresas, com grupos de empresários, na busca da excelência, eu uso a mesma premissa. Então, essa premissa que a cosmologia vem apresentar, ela é útil para você apresentar em qualquer lugar. Então, de repente, em grupos que você está trabalhando, quem está fazendo o que de papel? Como é que pode fazer uma interação? Todos os papéis são importantes. São importantes em mim, no grupo que eu estou e fora, no mundo que existe fora de mim. Teve época na história, quando se caçavam as bruxas, porque o conhecimento ficou hermético, porque quem acessava o conhecimento não queria que as pessoas entendessem o poder do dodecaedro. Dodecaedro, para quem não sabe, é uma figura geométrica feita com 12 pentágonos. 12 pentágonos. Essa é a nossa matriz eletromagnética que multiplica tudo que está aqui dentro a 360 graus de potência. Olha que impressionante isso. Você já tem essa matriz. Por isso que se você pensa e sente que você é um fudido, você manda isso para o universo multiplicado. Por isso que você se conhecer para saber o que você está mandando é muito importante. Já tive várias pessoas que, sabe, deram um salto quântico. Deram um salto quântico na própria vida só de entender o funcionamento da sua matriz. E na hora que ela entende o funcionamento, quando ela vê o piloto automático que vai atuar, ela fala, opa, sinal. Já começou a mudança. Por isso o cosmologista é tão interessante o curso. Porque quando a pessoa sabe, ela fala, opa, ela saiu do piloto. Porque ela desidentifica. Desidentificar significa o quê? Assumir o lugar daquele que comanda a matriz. Assumir o lugar do poderoso dono da matriz. Eu sou o programador da matriz. É isso. E por isso que eu estou muito feliz. Gratidão a Milena. Gratidão ao Léo, que é a agência, que são os pais. Gratidão ao Rodrigo, que está junto nesse projeto. Gratidão à Bárbara. E gratidão a todos vocês, que eu sei que aqui tem muita gente dando a maior força, porque sabe há quantos anos, né, eu venho colocando isso no astral, porque não era para ser de qualquer jeito, né? Não é assim uma coisa qualquer. Certo? Talvez há muito tempo atrás eu poderia ter feito muito, se eu fosse mais comercial, mais business, ter feito muito estardalhaço com pouco conhecimento. Mas eu tenho na minha matriz, a maior força minha é a espiritualidade da prática. Serviu para você? Hoje eu posso falar, eu saí daquele lugar traumatizada, de quem foi abusada, de quem foi torturada, de quem estava pobre, miserável, naquele nível obscuro, e cheguei nesse nível, e eu já tenho uma rede de pessoas que eu já ajudei, né, a encontrar a si própria e a manifestar sua luz. Então eu já sei que, guardado as proporções, o mundo já é mais iluminado porque minha luz despertou. Então eu posso hoje chegar e falar para vocês, eu sei, é real, é possível, eu posso te mostrar um caminho, mas eu não posso andar neste caminho por você. Você vai ter que fazer a sua parte, porque se você não fizer a sua parte, não tem jeito. Teodoro me pergunta, Max, você já falou de como é a leitura do mapa? Como que é a leitura do mapa? A leitura do mapa é assim, você vai fazer contato comigo, vou te mandar para minha assistente, ela vai pegar com você alguns dados, tá, que ela precisa, para poder fazer o cálculo, que a gente vai voltar e, de acordo com as tecnologias, vamos ter um cálculo organizado do seu mapa gestacional, tá? Mapa energético. Aí vai marcar um horário. Quando tiver nesse horário, eu prefiro sempre para o Skype. Por quê? Porque eu faço questão que a pessoa grave. Porque é muita informação e eu quero que ela ouça depois. Não é difícil de acontecer de pessoas me chamarem depois, um ano depois. Um dia eu recebi uma notícia de uma menina que eu li lá nos Estados Unidos, da outra vez que eu tive, que eu li o mapa dela, um ano depois. Ela falou, Max, fazendo um ano, eu estava ouvindo a leitura do mapa que você fez. Quando você falou, fazia um sentido, mas 10% do que faz hoje. Como eu percebo claramente que eu estou repetindo um comando. Porque é isso. Tem um programador, que é a alma.
E tem os programas, que são os 12, como eles funcionam. Se o primeiro passo eu conseguir te mostrar que aquilo não é você, embora você, quando eu acabar de ler, vai dizer: ai, Max, mas eu sou desse jeito mesmo. Pô, você está dizendo como eu penso, como eu transo, como eu lido com dinheiro, como eu lido no trabalho, como é que eu sou em casa, que tipo de pessoa que eu atraio. E tudo a minha vida você está resumindo aqui em 2 horas. Você está resumindo toda a minha vida e você está dizendo que eu não sou isso? É isso. Você não é isso. Você funciona assim. Esse é o seu desafio. É tomar esse carro e aprender a dirigir de uma outra forma. Se você não tomar esse carro, você vai dirigir assim sua vida inteira. É piloto automático. Por quê? Porque o que você é aqui nessa matriz, que eu vou ler sua matriz. Então, por isso que eu vou ler o mapeamento da matriz eletromagnética. Vulgo mapa gestacional. É muito mais, vulgo mapa gestacional. Depois que você faz a leitura do mapa, depois você pode fazer aperfeiçoamentos. Você não tem noção do quanto isso dá para aperfeiçoamento. Tipo, o primeiro momento eu sei como funciona meu carro. Depois eu começo a trabalhar nele, mas tipo, o pneu tá furado, eu vou consertar isso, né, e tal. Depois que tá consertado e você já entendeu, aí você pode querer aprimorar esse carro cada vez mais. Então, tipo, Max, você parou de fazer... Não, eu fiz reprogramação outro dia. Quando foi aqui antes de eu ir pro meu aniversário, que eu fui celebrar lá no Equador, no ponto 0, que eu falei, 0, o mundo vai dar um salto. E eu quero zerar. Como eu nasci no dia 29 de fevereiro, que só acontece de 4 em 4 anos, esse ano é um ano especial, porque teve 29 de fevereiro. Falei, eu quero comemorar meu aniversário no ponto 0. Já tinha feito em 2008, lá em Greenwich, que é o ponto 0 de um lado, e aqui foi fazer o ponto 0 de outro, né? Da latitude e longitude. Porque a partir daqui é um marco, começa tudo. E aí eu fiz já uma reprogramação, eu fico em retiro, igual eu proponho para as pessoas aqui. Fico em retiro, olho para dentro de mim, trabalho meu jogo de pedras, olho para dentro, vejo o funcionamento e vejo assim, de acordo com os sonhos que eu tenho, o próximo sonho que eu tenho, que eu quero realizar, qual seria o funcionamento ideal? Quais seriam as inteligências que teriam que estar destacadas agora pelo que... Olha, gente, é isso. Programador. Programador. Eu sou o programador da minha vida. E eu tenho programas, eu tenho 12 programas. Eu vou dizer agora, eu vou troquei 9 programas. Ah, eles estavam com problema? Não estavam com problemas. Porque eu posso ir fazendo o quê? Eu posso ir mudando programas que tenham outras conexões, botando em outros lugares da minha matriz. Eu posso botar a matriz de diferentes formas, não no mesmo. Que é uma coisa que quem entende astrologia não pira, fala, nossa, mudou de signo. Como assim mudou de signo? Ah, bicho, vamos entender a cosmologia, porque a cosmologia fala que o princípio de um signo não é só uma constelação que está lá no céu. O princípio de um signo é a constelação que tem, a posição dos planetas influenciando nas energias que estão na capa da Terra e que são atraídas essas bolinhas de energias para construir uma matriz. Nós não estamos falando da cosmologia, que são as influências dos astros que continuam lá. Nós estamos falando que as influências dos astros liberam as energias que estão na capa terrestre e o pai e a mãe atraem essas energias para construir a matriz do indivíduo. É como se na capa terrestre tivesse todas as peças de veículo. E de acordo com o estado de espírito que está o pai e a mãe naquele momento, ele atrai daquele lugar. Pode ser que você esteja no melhor estado de espírito. Por exemplo, quando eu estava grávida da minha filha, da Bárbara, ela nasceu quando eu tinha 21 anos. Então, eu já tinha, porque eu comecei meu estudo de teosofia com 17 para 18 anos, mas eu já tinha estudo de formação em teosofia, eu já tinha em parapsicologia, eu já tinha em astrologia, já fazia parte de alguns estudos do Rosa Cruz, por exemplo, então eu já tinha aqui um gama de estudo. Então, quando eu fiquei grávida dela, com 21 anos, então eu não fumava, não bebia, e preparei a gestação dela toda dentro do que eu sabia que eu tinha naquele momento. Não da cosmologia, porque eu só fui conhecer a cosmologia com 24 anos. Então, ela já tinha aí 3 anos de idade. Eu fui ter ela, no 6º mês de gravidez, eu fui com meu companheiro fazer um projeto lá em Alagoas. Então, com 6 meses, eu estava em Alagoas e recebia ali as energias dela do sentimento. É uma coisa impressionante, porque depois a energia que entrou naquele momento, que eu estava ali, no interior de Alagoas, ele fazendo um projeto,
tá? De medição de terra e tudo mais, e eu fazendo um projeto social. Eu fazia o projeto com as mulheres e o projeto com as crianças. Eu estava dando aula para as crianças que eram muito desprovidas de inteligência, limitadas com seus neurônios, com tudo. E teve um dia que eu estava assim para explodir de raiva daquilo que estava ali, que eu estava perdendo a paciência com a dificuldade delas de aprender. Eu fui para um canto e falei, ai, meu Deus, perdoa, eu não nasci para dar aula para criança burra, dificuldade de aprender. Ai. Estava naquele momento. Registrei esse momento, ok. Quando ela tem 8 anos de idade, esquece, porque eu não sabia nada disso. Quando ela está com 8 anos de idade, ela começa a manifestar dores na barriga. Eu procuro tudo quanto é médico. Quando eu não descubro nada, e eu vou investigar, falo, então vamos para o mapa gestacional. Quando eu vou investigar e vou trocar essa energia, eu vi a hora que aquela energia, no 6º mês, entrou, que era a energia do ar, que era o branco. Uma das elas era o branco. Era o que ela tinha dor de barriga? Era pânico, era medo. Medo da professora brava. Que professora que era brava? Era eu dando aula para aquelas crianças. Ela estava na minha barriga. E eu lá mesmo fazendo yoga, comendo e alimentando. Mas tem um momento exato. E naquele momento foi no dia em que eu fui para a porta desesperada. Eu falei, nossa, como estou destrangulando essas crianças. Pronto. Bastou isso. Para ela estar ali com 8 anos, tendo pane. Então, aí fui entender que a dor de barriga, o que era, falei com a professora. E aí, mas o que acontece com ela? Ela falou, ela é ótima, ela é boazinha, ela sabe tudo. Mas na hora que começa a prova, ela dá um branco, ela esquece tudo, ela entra no medo. O que eu fiz? Reprogramei ela, fiz a terapia com ela, mó bonitinha, montou o jogo de pedras dela, que é 64, pedi perdão, fiz uma constelação com ela, porque eu era mãe, a terapeuta e tudo, né? Fiz ali e depois fui reprogramar. Na hora que eu fui reprogramar, que eu abri a matriz dela, que eu peguei esse espírito de energia, porque eu não tinha visto antes, que eu tirei esse campo de energia, eu vi a energia, me mostrou a hora que ela entrou na minha barriga. Aí que eu vi essa cena que eu tô contando pra você, que eu vi aquele dia. Por quê? 6 meses tem vários momentos. Eu não fiquei nervosa o momento todo. Mas eu fiquei no dia que abriu o vácuo para poder entrar aquela energia. E o fato de eu ter feito isso com 8 anos, ela desenvolveu o cérebro dela total. Então, ela foi passando na frente, depois de ter notas ótimas, fez a universidade, passou com nota máxima. Agora, você imagina se eu não tivesse sacado isso com 8 anos e já liberado ela disso? Tenho muitas coisas para contar nisso que eu vi falando, uau, que oportunidade. E como eu fui mãe, tive então 2 gravidez e eu reprogramei como xamã os meus filhos, então eu tive a oportunidade de ver na hora que eu tirava, porque as energias, o que é energia? Energia é o quê? Energia guarda informação. Informação que entra para o vácuo cerebral e coloca essa informação no vácuo cerebral. E dali, então, ela vai criar um astral de medo. A mente, ai, que medo da professora, sabe que ela vai pensar que eu sou burra? Emoção, ai, que estou com medo. Físico, trava. É assim que funciona, gente. Então, a leitura ela é libertadora. Vê se eu respondi bem. O curso pode entrar com quanto tempo, turmas, data de início e tal. A gente abriu a nossa inscrição hoje. E a gente vai ter essa primeira turma inscrita no mês de junho. No final do mês de junho, nós vamos estar fechando as matrículas dessa turma, tá? E depois a gente vai apresentar um outro modelo, se for lá na frente. Mas, a princípio, a gente combinou de fazer isso, por quê? Porque eu também sei que o perfeito vem sendo feito, né? Então, eu quero fazer cada vez melhor. Então, a gente tomou essa decisão de startar com um grupo fechado, formar a primeira turma para esse curso, porque depois vão ter os outros cursos que vão entrar dentro da grade, tanto para cosmologista e tal, mas esse curso, então, ele tem um período de matrícula, para ser feito as matrículas. E, sim, ele tem um número de limites, tá? Que agora eu não sei te dizer. A Eduarda já colapsou a onda, a Elisa já é aluna. Eu sofro com problema de memória. Vai ter um curso de sistemas de memórias aí também, olha. Ah, vai ter o crânio sacral também. A Roberta vai estar dando aula crânio sacral. Eu não apresentei ainda toda a grade, né? Mas depois eu vou apresentar toda a grade para vocês, tá? Então, primeiro estou saindo com o primeiro filho, né? São todas aulas online, gravadas, né? Existe a possibilidade de tirar dúvidas com a Max, mesmo as aulas. Sim, sim, Natália. Vai ter eu vou fazer o tutorial, vou fazer a tutoria, na verdade. E vão ter aulas também semi-online, tá?
semipresenciais no caso, que a gente vai fazer por Zoom, e depois, para o encerramento do curso, vai ter um encontro da turma para fazer presencial à parte, certo? Não está contida dentro do pacote financeiro, porque depois tem uma estrutura, mas é uma presencial. Está terminando o meu tempo, fiz pelo projeto, gratidão. Mari, já fiz minha inscrição, opa! Parabéns, gratidão, muitos frutos, anos de trabalho, é verdade. Estou plasmando, muito lindo. Vou deixar, é isso, gente. Tá acabando o tempo. Eu não consegui responder uma pergunta aqui, mas 1 minuto eles vão me derrubar. Eu odeio que eles me derrubem. Eu vou sair onde fica o sítio. Fica em Varginha, no sul de Minas. Casca de banana, foi assim. Quando eu deixei de ser vítima da minha vida e da minha história. Luciana, muito bem. Oi, Karina. Oi, da Andréia. Estou aqui tentando ver todo mundo aqui, quem está aqui. Amando, meu filho sofre muito. Ai, minha filha podia dar o testemunho aí, né? Vou ter que desligar, senão eu vou cair. Vou entrar de novo, quem quiser me perguntar alguma coisa, ok?